Na busca do meu emprego para o exterior, eu participei mais de 20 processos seletivos para conseguir minha vaga. E nesse vídeo eu quero contar para vocês o que eles exatamente pedem para testes técnicos para front-end. O objetivo é tu sair desse vídeo com uma noção de mais ou menos o que eles perguntam, o que tu precisa saber e coisas que tu vai precisar estudar. Assim, tu sabendo mais ou menos o que é perguntado para testes técnicos de vagas de front-end, tu vai ter as informações necessárias para se preparar melhor para as entrevistas técnicas. Então, sem mais enrolação, já vamos direto para o assunto do vídeo. Mas antes eu queria fazer um disclaimer. Eu não sou um desenvolvedor sênior e na época que eu estava aplicando para essas vagas, eu tinha menos de 3 anos de experiência. Então, infelizmente, eu não vou conseguir passar muita informação relacionada a vagas de sênior, de tech lead ou algo de cargos mais altos, por exemplo. Então, sabendo disso, vamos falar sobre os testes técnicos. Então, vamos falar primeiro sobre a base, que é HTML e CSS. Em relação desses dois tópicos, o que é bastante cobrado sobre isso, Acho que o principal é a questão de tu saber diferenciar os tipos de display, display block, grid, inline, flexbox também. Acho que isso é o principal nessa questão de displays. A questão do box model também é a base do front-end, então isso tem que estar bem na ponta da língua, bem fixado na tua cabeça. Aquela questão de diferença de margem, padding, border, quanto que usa cada um, essas coisas assim. Mas sim, sabendo disso, eu sinceramente não acho que tem muitas outras coisas que é perguntado sobre HTML e CSS, porque realmente é algo mais básico. Então eu pessoalmente não tive muitas perguntas relacionadas a isso nos meus testes técnicos. Então já vamos para o próximo tópico, que é o principal, JavaScript. O que tu vai precisar saber e estar preparado para encontrar ao longo do processo. Tem a questão do LeetCode, que são aqueles exercícios de algoritmos que tu tem que fazer e resolver algum desafio com código. Eu, felizmente, não precisei fazer muitos desse tipo de teste, mas dependendo da vaga que tu está aplicando, tu tem que estar preparado para fazer esses tipos de exercício. Infelizmente, é algo que é bastante cobrado dependendo da empresa que tu está aplicando. Também relacionado a essa pegada de exercícios, resolver algoritmos, também tu tem que estar preparado a resolver testes meio que relacionado a corrigir uma suite de testes unitários, que podem ou não envolver esses exercícios de LeetCode, mas também podem ser desafios mais básicos, relacionados a só fazer algum teste de lógica ou corrigir algum código quebrado, alguma coisa assim. Outra coisa que podem te perguntar é em relação a prototype no JavaScript, que dependendo da tua carreira, tu provavelmente nunca usou na tua vida. Eu pessoalmente nunca tinha usado na minha vida prototype explicitamente, eu sabia que existia, mas quando eu encontrei isso, foi perguntado isso no teste, eu não sabia explicar, porque assim, não é uma coisa que eu uso no meu dia a dia, porque pessoalmente eu não acho que é uma boa ferramenta, mas enfim, também essas coisas básicas do JavaScript e algumas peculiaridades da linguagem, tu tem que estar pronto para responder perguntas sobre isso. Outra coisa é o básico, não tem como fugir, manipulação de array e objetos, e também saber como que o JavaScript lida com esses objetos e arrays, essa estrutura de dados, na verdade, na memória, como eles são armazenados e quais que são as possíveis consequências disso no teu código. Eu tive bastante perguntas relacionadas a isso. Por fim, também acho que é muito bom tu saber e estar assim, bem confortável assim, em explicar o que é um DOM e quais são as vantagens disso, alguma coisa assim, como os elementos na tela são estruturados no browser. Eu acho que é mais ou menos isso que tem na parte de JavaScript puro, e aí vem a questão dos frameworks. Eu só trabalho com React, então eu só posso dar dicas relacionadas a React, porque eu só apliquei praticamente para vagas de React. Então, sobre React, o que tu tem que estar preparado para encontrar e responder perguntas sobre? Tu tem que dominar os hooks básicos, principalmente os state, use e effect. Tu tem que dominar eles, tu tem que entender quais que são os fundamentos, as consequências, o que acontece em cada passo, em cada life cycle. Eu esqueci, não lembro o termo em português, mas tu tem que estar bem confortável em explicar em detalhes, principalmente, como que funciona esses dois principais hooks do React, Por exemplo, dando um exemplo que eu lembro de uma pergunta que foi feito não uma pergunta, mas
meio que uma pegadinha no teste técnico, live code mesmo, em React, onde me perguntaram em relação a se fazia sentido um use effect que no fim estava sendo desnecessário, então eu tinha que saber identificar que esse use effect não era necessário e explicar o motivo por isso, então tu tem que realmente estar com os fundamentos dos hooks bem fixados, né? Virtual DOM também é outra coisa que é muito perguntada em coisas relacionadas a React. Então, essa questão do DOM e do Virtual DOM, tu provavelmente vai ter que comparar qual que é a diferença, as vantagens e desvantagens, por que é usado. Então, o Virtual DOM também é uma coisa que, assim, era muito frequente ser perguntado para mim nessas vagas, nesses processos. Outra coisa relacionada a fundamentos da stack é a questão do Context API comparado com libraries de manejamento de estado, como o Redux da vida. Tem que saber explicar quais as vantagens e desvantagens de cada um, o que tu prefere usar. Esse tipo de pergunta foi bem frequente nos testes que eu fiz ao longo do processo. E também entender o básico sobre os fundamentos do paradigma de programação funcional, porque o React meio que te incentiva, o jeito certo de escrever código React é em relação a um código funcional, né? Então tu tem que estar meio que confortável em explicar sobre quais que são os fundamentos de programação funcional. Então eu acho que é mais ou menos isso que tu vai encontrar em vagas de pleno, pelo menos, de front-end. Claro, o mercado pode ter mudado nesse meio tempo, mas eu não acho que tem outras coisas que tu precisa saber. Talvez, dependendo da vaga, tu vai precisar alguma coisa de Next.js, alguma coisa assim, mas eu não acho que nesses 2 anos mudou muita coisa em relação a isso. Por fim, eu também queria comentar sobre mais ou menos os tipos de testes técnicos que existem, para não ser pego de surpresa no meio do processo, né? Nessa questão eu não acho que foge muito dos processos brasileiros, mas eu acho que é mais comum ter testes onde tu precisa programar na frente de alguém ao vivo. Eu sei que isso é terror para muita gente e muita gente acaba ficando nervosa e não consegue se desempenhar bem, né, por causa do nervosismo, mas é realmente algo bem comum, assim acho que pelo mais da metade dos testes que eu fiz foram algo nesse sentido. Também tem aquele negócio de tu clonar um projeto e fazer alguma coisa relacionada de algum projeto, tipo, tu faz no teu tempo livre, pega um código do GitHub, faz um desafio técnico deles em 4, 8 horas. Eu pessoalmente não gosto, porque eu acho que é muito tempo investido e não necessariamente os caras vão te dar nenhum feedback quando eles analisarem ou nem olharem teu código. Então eu pessoalmente não gosto muito desses testes. E tem aquele famoso de só uma conversa técnica em relação à conversão da tua carreira, desafios, um jeito que tu ia resolver algum problema, uma conversa mais técnica sobre o assunto, mas não necessariamente tendo que escrever código sobre isso. Eu acho que é bem comum, no Brasil aqui também é padrão, né? Então acho que nesse sentido não muda muito. Por fim, também tem, principalmente agora, eu acho que tem bastante coisas de relação a plataformas de exercícios de correção automática. Tem bastante desses tipos de exercício, principalmente na fase inicial, né, para fazer uma filtragem inicial dos candidatos. Também não gosto muito, porque, sei lá, eu não acho que é muito respeitoso com o meu tempo. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. E agora eu vou deixar na tela de vocês um vídeo sobre currículo na gringa para vocês assistirem em seguida. Eu vou ficando por aqui, valeu!